Que bom que você está aqui para mais um testemunho. Eu estou muito feliz porque você tem assistido, você tem compartilhado os vídeos e eu quero que você se inscreva no canal, tá bom? Que você ative lá os sininhos das notificações, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você deixe seu comentário também para a gente interagir ali. Vai ser muito bom para esse ministério. E a nossa convidada de hoje, ela se chama Marley Novaes. Foi tão interessante chegar até ela, porque quem passou o contato dela para mim foi uma seguidora minha do Instagram. Ela falou, olha, a Marley precisa ir no seu canal testemunhar. E eu falei, tudo bem. E aí quando eu entrei em contato, que eu fui ver as redes sociais dela, eu me lembrei que a nossa igreja aqui, eu faço parte da Igreja Adventista, de um grupo pequeno em Palmyra, New Jersey, que nos Estados Unidos, nós oramos por ela e por sua família na época quando tudo aconteceu. E eu fiquei muito feliz por essa coincidência de podermos nos encontrar e eu poder falar para ela que nós estávamos em oração por ela e pela sua família. Mesmo que seja em vídeo, né, a gente pôde conversar, foi uma bênção mesmo. Ela tem um ministério, BSN, e eu vou colocar na descrição o canal do YouTube dela e eu vou colocar o Instagram dela também, para que você possa seguir ela lá nas redes sociais, se inscrever no canal dela também, porque ela tem um ministério lindo, que tudo começou depois dessa experiência dolorosa que ela passou, ela e sua família. Mas ela está aqui e vai contar pra gente como foi receber essa força divina para poder continuar. Marley, muito obrigada, você é muito bem-vinda aqui. Tudo bem, Marley? Tudo bem, Bruna, graças a Deus. Amém. Que bom, estou bem, graças a Deus, e muito feliz por ter você aqui no canal para compartilhar um momento muito doloroso que você viveu. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você viesse para contar como foi sentir a força de Deus para você continuar, você e sua família. E agora eu queria que você aproveitasse esse momento para compartilhar conosco essa experiência que você e sua família viveu. Ok, Bruna, é uma experiência que a gente nunca imagina passar, né? Ninguém espera e ninguém está pronto para passar por ela. Mas, como contando do início a história, nós estávamos em Brasília, na casa do meu sogro. Fomos para ali visitar o meu sogro, que já estava há alguns meses hospitalizado, internado na UTI. Então, todos os filhos de meu sogro estavam ali, né, reunidos. Era final de ano, final de 2017. Então, estávamos ali todos reunidos. Meu esposo cuidava do meu sogro ali no hospital, revezava. Meu filho, Brenner, também revezava com meu marido. Mas, no dia 5 de janeiro, a família, né, todos nós, fomos pegos de surpresa com um infarto fulminante do meu cunhado, que é irmão do meu esposo. Foi um baque para a gente, porque todo mundo estava ali esperando a morte do meu sogro. Estava realmente mal, todo mundo só estava esperando assim o dia dele falecer, porque já não tinha mais o que fazer por ele, segundo os médicos diziam, né? Então fomos pegos de surpresa com o falecimento do meu sogro. Só que como a morte do meu cunhado, aliás, pego de surpresa com a morte do meu cunhado, né? O falecimento dele. O Brenner e a Liz estavam passando esse final de semana, era um sábado à noite, na casa dele, quando ele teve esse infarto. Então, meu cunhado faleceu nos braços do Brenner, tentando ali reanimá-lo. Foi um choque, um baque. E como o falecimento dele foi em casa, aí toda a burocracia para liberar o corpo, liberação para enterro, meio prolongado, ainda mais que era final de semana, então a gente só conseguiu sepultá-lo na terça-feira. Então foram esses longos dias sem descanso, a família ali muito comovida e não dormindo direito, mas na terça-feira conseguimos sepultar meu cunhado. Passamos então a quarta-feira ali ainda junto com a família
E na quinta-feira, que é dia 11 de janeiro de 2018, né, nós resolvemos voltar para nossa casa, que a gente mora em São Paulo, Sorocaba, né, São Paulo, e estávamos em Brasília. Então, levantamos na quinta-feira pela manhã, não madrugamos, saímos de lá por volta de 9 horas da manhã. Fizemos o culto, oramos, até foi o Brenner que dirigiu esse culto, orou pela nossa viagem. E viemos tranquilos, mas chegando no estado de São Paulo, pegamos muita chuva forte. E na altura ali de Ribeirão Preto, somente umas 4 horas para chegarmos até Sorocaba, nossa casa, meu esposo já estava assim no entardecer, por volta de umas 5h30 da tarde. Ele não se lembra o que aconteceu, ele não sabe se cochilou, ele só sabe que perdeu o controle do carro. E quando o carro se destabilizou, eu estava também meio sonolenta, eu acordei. E quando acordei, eu vi que o carro já estava totalmente desgovernado. E eu gritava: amor, por favor, segura esse carro, controla esse carro. Mas o carro foi deslizando para o canteiro central da pista e já foi capotando. É tudo muito rápido, realmente não dá para fazer nada, é muito rápido. Foi capotando, acho que umas 3 cambalhotas, até parar assim na lateral do meu lado, do passageiro. E aí ficamos todos presos dentro do carro, né? Estava eu, meu esposo, a minha cachorrinha no meu colo, meu filho Brenner e a Lise atrás, meus 2 filhos. Qual que é a idade dos seus filhos? O Brenner, 21 anos, que é o mais velho, e a Lise, na época, estava com 18 anos, ia fazer 18. Então, a gente ficou todos dentro do carro, presos. Com muito custo, meu esposo conseguiu sair. Mas eu queria ver como estavam meus filhos atrás. E eu então levantei, olhei e vi que os 2 estavam desacordados. Eu chamava, gritava, nenhum dos 2 respondia. E aquela angústia, aflição, para mim, eles estavam os 2 mortos. Eu começava a gritar: amor, os 2 estão mortos. Aí o Genival falava: amor, calma, eu estou aqui para o lado de fora. Como o vidro do passageiro quebrou, a cabeça do Brenner ficou meio que para fora do carro. Então, meu esposo viu o rosto dele e dizia: calma, amor, que o Brenner está respirando. Logo parou alguns homens, né, prestou socorro para a gente, e conseguimos, com muito custo, tirar o Brenner e a Lise do carro. Logo depois também eu consegui sair. Ao nosso ver, a Lise estava em estado mais grave. Por 3 vezes, meu esposo teve que reanimá-la, né, fazendo ali compressão no coração, porque ela perdeu a respiração por 3 vezes. O Brenner, a gente via que ele respirava fraco, assim, mas a gente via que respirava. Logo chegou também uma médica que passava na estrada, né, de viagem, também parou, socorreu a gente, também deu assistência ali, que é uma médica pediatra. E logo em seguida veio o socorro, né, que é o SAMU. Então, o Brenner foi numa ambulância, a Lise numa outra, o Genival e eu numa outra ambulância. Então, foram 3 ambulâncias para nos levar para o hospital. Chegando ao hospital, nós fomos, meu esposo e eu, ficamos em observação, porque nós tivemos ferimentos leves. Não tivemos nenhuma fratura, somente arranhões, né? Eu machucando assim meu olho, que estava bem machucado, que eu bati muito essa parte frontal, mas nada grave. Mas os médicos não nos liberavam, falavam que nós deveríamos ficar ali em observação por mais tempo. Mas a gente queria ir ter notícia de nossos filhos. E perguntávamos para já os parentes que começaram a chegar, né, pastores aqui de São Paulo também começaram a direcionar para lá. E começávamos a perguntar a notícia de nossos filhos. E ninguém dava. Passado algum tempo, veio então a notícia que a Lise havia já entrado no centro cirúrgico e estava passando por uma cirurgia. E a gente perguntava do Brenner, ninguém respondia. As horas foram passando e já estava noite, né, já à tarde da noite, e eu comecei a conversar com meu esposo. E eu falava: amor, tá muito estranho, eu tô com muito medo, eu dizia para ele. Essa história, eles estão escondendo a notícia do Brenner pra gente. Aí o Genival falava: não, amor, calma, calma, vai tá tudo bem, não, ele tentando me tranquilizar, né? E lá no acidente, eu me lembro que
quando tudo ocorreu, eu me esqueci da minha cachorrinha, não lembrei dela. Passado já algum tempo, quando já o socorro havia chegado, que estavam socorrendo meus filhos, foi que eu lembrei dela. E eu disse ali para o socorrista, né? Falei, escuta, vocês não viram o bombeiro que estava ali, né? Você não viu uma cachorrinha, poodle? Aí ele falou, é uma poodle branquinha. Eu falei, tá lá embaixo, do outro lado da pista, uns 100 metros para baixo. Eu vou pegar. E aí ele correu até ela, trouxe para mim. Então, quando o bombeiro entregou a Meg em meus braços, me deu uma paz tão grande, aquela tranquilizou, parecia que eu não estava ali. E eu disse, obrigado, Senhor, se o Senhor cuidou da minha cachorrinha, eu sei que o Senhor vai cuidar dos meus filhos, tenho certeza. E eu fiquei tranquila. Chegando no hospital, até falei isso para o Genival, né? Falei, amor, eu tô tranquila, porque Deus cuidou da Meg, amor, da Meg. Falei, claro que eles vão cuidar de nossos filhos, vai estar tudo bem. Mas com as horas passando, eu já comecei a ficar preocupada. E aí até que entrou um pastor na nossa sala, no apartamento que a gente estava, e o Genival, então, pressionou ele, né? Falou, por favor, vocês estão escondendo notícia de nós. Eu queria que vocês fossem sinceros com a gente. Se vocês não estão sendo sinceros, nós estamos orando da maneira errada. Meu esposo já estava desesperado também. Ele falou, eu estou orando para Deus cuidar do meu filho, para Deus mantê-lo vivo. Se ele faleceu, eu tenho que orar de outra forma, eu tenho que orar para ressuscitar o meu filho. E aí o pastor ficou assim, sem saber o que falar. E ele disse, não, calma, mas a gente ainda realmente não tem uma notícia. Ele não quis dar a notícia sozinho, né? E falou, mas eu acho que já deve ter alguma notícia dele lá fora. Aí foi que ele saiu. E passado algum tempo, aí veio então uma equipe de pastores, né, até parentes que já estavam ali, e entraram. E quando foi entrando todo aquele pessoal, eu já desconfiei, já falei, o Breno faleceu, né? Aí eles disseram, ele não resistiu. Então, quando você recebe essa notícia, seu filho faleceu, não tem notícia pior do que essa. É duro demais, porque você olha para frente, você fala, como vai ser a minha vida? Depois que a gente tem filhos, quem é pai, quem é mãe, parece que a vida inteira eles existiram, sabe? Parece que você não se lembra mais daquele período que era só vocês dois. É instantâneo, é inexplicável. O filho pode chegar daqui agora, dentro de 5 minutos que você está com o seu bebê nos braços, parece que você esquece da vida que foi antes deles, sem eles. Então é difícil um pai ou uma mãe receber notícia da morte de um filho. E aí eu olhava para cima e dizia para o teto, né, querendo resposta de Deus. Eu falava, Senhor, não acredito. Se o Senhor cuidou da Meg, a minha cachorrinha, por que o Senhor não cuidou do Breno? A vida dele não era mais importante para o Senhor do que a minha cachorrinha. Eu amo a minha cachorrinha de paixão. Não queria que jamais que ela morresse também. Mas eu só queria entender por que estava acontecendo aquilo. Resposta a gente não tem. E por um certo momento a gente fica meio que revoltado com Deus. Sabe por que a gente se revolta com Deus? Hoje eu entendo muito. Porque a nossa herança religiosa, a gente foi educado meio que inconsciente isso, não é proposital, é inconsciente. A gente foi educado que a gente tem que obedecer a Deus e inconscientemente, se a gente faz tudo certinho, é para receber bênçãos. Né? Eu me lembro que lá no hospital eu ainda falei para o Genival, eu falei, amor, eu levantei de manhã antes da gente viajar, porque eu tinha um propósito, tenho ainda, né, de levantar todas as manhãs, 5h30, 6 horas, e orava para os meus filhos, orava, eu falei, eu levantei hoje, eu orei por eles, Deus vai cuidar, entendeu? Eu na minha mente falava, Senhor, eu levantei às 6 da manhã, orei por meus filhos, aí não adiantou a minha oração. Então, hoje eu entendo isso, que a gente ora não é para receber bênçãos, não é para receber cuidados, proteção. Claro que também é para isso, mas, acima de tudo, é para a gente estar pronto para o que der e vier. É para que Deus nos fortaleça para o que a gente for enfrentar na nossa frente, que é totalmente desconhecido.
Então, hoje eu entendo o que é buscar a Deus de verdade, o que é depender de Deus. Talvez se eu não passasse por isso... Sem interesses, né, Marley? Talvez se eu não passasse por isso, eu talvez ainda inconscientemente estaria buscando a Deus de uma forma equivocada, né? Para receber bênçãos, para receber proteção, para receber favores. Hoje não. Eu busco a Deus porque eu dependo dele. Porque eu sei que é ele que dá força. Eu sei que é ele que nos mantém. Amém. Amém. Então, foi essa triste notícia que a gente recebeu do falecimento do meu filho Brenner. Aí, resultado, o Brenner morto e minha filha Lizzie inconsciente no hospital, na UTI. E aí era muito difícil como administrar tudo isso. Nós tínhamos que voltar, meu esposo e eu, voltar para Sorocaba para poder sepultar o Brenner e deixar nossa filha na UTI, inconsciente. Meu Deus. Os médicos, então, nos liberaram, e aí, já na sexta-feira, né, de manhã, foi que a gente foi, então, até o hospital onde estava a nossa filha Lizzie. Entramos ali na UTI, ela estava inconsciente, ainda com os aparelhos, e a gente apertava a mão dela, ela não falava, mas a gente sentiu que ela estava nos ouvindo, porque a gente viu que lágrima começou a cair assim do olho dela. Então a gente viu que ela estava nos percebendo ali. Uhum. Mas voltamos para Sorocaba para sepultar o Brenner, e ela ficou naquele estado lá, sem a gente conversar com ela, sem a gente saber como que ela ia reagir, de como que ela ia sair dessa situação, se andando, se não, se consciente, se com problemas ou não. E foi no sábado, então, à tarde, que nós fizemos, então, o sepultamento do Brenner. Mas antes fizemos um culto na igreja, na Central de Sorocaba. Meu esposo foi quem fez o culto fúnebre. Ele falou que devia isso em honra ao meu filho, que ele era o pastor do filho dele, que ele iria fazer esse culto. E antes de sairmos de casa, meu esposo e eu oramos muito para que Deus desse força para ele. E eu me lembro que ele orou falando: Senhor, não me deixe chorar, pelo menos na hora do sermão, me deixe falar. E chegamos, então, saímos de casa bem já em cima da hora já de começar o culto. Chegamos ali na igreja, os pastores, as pessoas que estavam ali, não queriam deixar meu esposo fazer o culto, mas ele falou: eu devo isso, eu preciso fazer esse culto em honra ao meu filho e a Deus. E assim ele fez. Nós tínhamos muitos, como família pastoral, né, a gente tem muitos amigos em vários lugares, e temos parentes também em várias regiões. Nem todos, a gente mora em Sorocaba, mas não temos nenhum parente aqui. Mas decidimos sepultar o Brenner aqui, porque foi onde ele viveu mais tempo, onde estão os amigos dele, onde nós estamos morando, né? Eu pensava, eu não quero sepultar o meu filho longe de mim, eu queria ficar perto, porque cada um reage de um jeito, mas eu gosto de vez em quando, ir até o túmulo do meu filho. Eu gosto de orar, eu gosto de clamar a Deus, não para conversar com o Brenner, eu vou lá para conversar com Deus, porque eu sei que ali a gente fica mais vulnerável, a gente cai na real, a gente consegue abrir de fato o coração a Deus, clamar as suas promessas. Então, eu sei que tem gente que não consegue voltar, mas tanto eu quanto o meu esposo, a gente reagiu dessa forma. A gente, de vez em quando, dá um pulinho lá para conversar com Deus. E a gente sabe que os anjos de Deus estão ali, né? Os anjos não abandonam seus filhos quando morrem. O anjo da guarda permanece cuidando daqueles que morrem em Cristo. Amém. Então, eu sempre clamo, falo: querido anjo da guarda do meu filho, se você estiver aqui, por favor, me ouça. Leva meu pedido até o trono de graça. Eu oro para sempre pedindo para que Deus cumpra a sua promessa de cuidar de nós, de manter a nossa fé firme e de abreviar sua vida, que é tudo que a gente precisa. Então, ali no culto,
meu esposo, antes de fazer o sermão, ele pediu para que todos os pastores que estivessem ali presentes na igreja fossem até o púlpito, né, até o altar. E foram muitos pastores, tinham muitos. E ele então falou que queria que realizasse uma oração intercessora, né, de mãos estendidas em favor da minha filha que estava no hospital. E ali então o pastor fez essa oração e lá no hospital ficou 2 sobrinhos meus, né, casados, um casal de sobrinhos que ficou cuidando da Lise lá pra gente. E eles estavam assistindo o culto pela internet, porque foi transmitido o culto, né? Como eu estava falando, a gente tem muitos parentes fora que não puderam vir. Então, a gente transmitiu esse culto ao vivo. E, para nossa surpresa, muitas pessoas estavam assistindo. E lá, no momento dessa oração pela Lise, a minha sobrinha disse, né, que lá ela acordou. No momento da oração, ela acordou, mas não foi um acordar de abrir olhos, não. Ela acordou com todas as suas funções, assustada, porque não sabia onde estava, né? Tirando tudo quanto é aparelho de respiração, os foros que estavam conectados, tudo ela tinha drenos, um de cada lado do pulmão, que tinha dado água. Ela arrancou o único que poderia ter arrancado, o outro que se tivesse arrancado teria dado complicação, ela não tirou. Ela acordou chutando, ou seja, foi um acordar assim desesperador. E aí a minha sobrinha disse, olha, a Lise acordou e está totalmente se movimentando. Amém. Aí sepultamos o Brenner e rapidamente fomos para Ribeirão Preto, que é onde ela estava. E chegando lá, então ela já pôde conversar com a gente, já conversou, só que ela não guardava memórias recentes. Ela estava, os médicos falaram que era normal, ela tinha um edema no cérebro, um coágulo do tamanho de uma laranja. Então os médicos estavam na dúvida se fazia cirurgia ou não, mas como eles perceberam que a recuperação dela estava sendo muito rápida, que o cérebro já estava desinchando, quando a gente encontrou com ela na sexta de manhã, o rosto dela ainda estava um pouco inchado. Mas quando a gente voltou a ver no sábado à tarde, já estava desinchado, normal, e os médicos então decidiram que não ia ser preciso fazer a cirurgia. Fizeram todos os tipos de exame e viram que o coágulo já não estava mais, que não ia ser preciso fazer a cirurgia. E a previsão que ele nos dava no início era que ela teria que ficar no mínimo uns 20 dias no hospital. E com apenas 7 dias, ela recebeu alta do hospital. Amém. Todas as funções andando. Ela teve fraturas na costela, na coluna, mas ela não ficou com nenhuma sequela. Todas as funções. Ela só teve um órgão retirado, que foi o baço, mas ela está bem, graças a Deus, então foi um milagre. Amém mesmo. Eu sempre falo que das duas formas, às vezes a gente pergunta por que não um milagre para o Brenner e um milagre para a Lise? A gente, às vezes, as pessoas às vezes, né, têm essa interrogação. Eu já fiz essa pergunta para Deus, mas hoje eu entendo que das duas formas houve milagre. Amém. Brenner, para restaurar as nossas vidas, de alguma forma, nos fazer pessoas melhores. E a Lise, eu creio que Deus permitiu que ela continuasse a viver para que Genival e eu continuássemos sendo pais para ela aqui na Terra. Para que nós olhássemos para ela e lembrássemos do grande milagre que Ele realizou em nossas vidas, que é mantê-la viva, mas também de nunca esquecer que nós temos um céu a ganhar, a conquistar, para ver Jesus e rever o nosso filho. Que eu tenho certeza, eu sei que Deus é quem salva, mas eu tenho certeza que nós sepultamos um filho salvo pela graça de Deus. Amém. Então, são essas esperanças que nos confortam. Eu, quando recebi a notícia da morte do Brenner, eu fiquei sem entender, mas eu coloquei no meu coração assim. Falei, Senhor,
a morte do meu filho não vai ser para me tornar uma pessoa mais amarga. Se assim for, eu vou te achar muito injusto. E o Senhor não é um Deus injusto, tu és um Deus de justiça. Então, a morte do meu filho não é para me fazer uma pessoa infeliz e amarga. Eu quero transformar isso em bênçãos. E esse foi o meu propósito. Eu não sabia como, mas eu tinha em mente que tudo isso teria que reverter em bênçãos. E aí foi quando surgiu o seu ministério? Sim. Aí eu coloquei em mente que eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Então foi quando, um mês da morte do meu filho, eu fiz uma postagem. Eu queria fazer uma postagem relacionada a um mês sem ele, né? E eu me lembro que eu escrevi um texto bem grande, contando, como se estivesse conversando com ele, contando a nossa história de tudo como aconteceu. E falando sobre a morte. E daí, antes de postar, eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não quero postar esse texto aqui, eu ia postar nas minhas redes sociais, né? Não quero postar só contando uma história. Eu quero que isso aqui seja revertido em bênção para alguma pessoa, que seja de bênção para alguém. E eu então coloquei no final, aí levantei da oração, me deu a ideia de terminar aquele post, colocando assim, se você deseja saber mais sobre a morte, entender melhor da nossa fé, do que nós acreditamos, do que a Bíblia ensina sobre a morte, então me manda uma mensagem que eu quero oferecer para você um estudo bíblico, né? Um estudo da Bíblia. E foi isso que eu coloquei e postei. Poucos seguidores, eu não tenho influência, não sou famosa. Então eu imaginei, eu queria uma pessoa, 2 pessoas para estudar a Bíblia. Então, na minha mente era isso que eu queria fazer. A gente sempre, meu esposo e eu e os meninos, né, sempre envolvemos eles, sempre estudamos com pessoas, sempre estudamos estudos bíblicos em casa, e eu queria continuar fazendo isso. Então, essa postagem começou a viralizar e compartilhar em muitas mesmo, muitos. E começaram, então, a enviar mensagens de estudos bíblicos. Então, eu recebi mais de 300 pedidos de estudos bíblicos. Amém, Jesus! Bênção, Marley! Aí eu falei assim, amor, e agora? Como é que eu vou atender essas pessoas com 300 estudos bíblicos? Aí meu esposo, eu me lembro, que ele olhou para mim assim e falou, amor, isso tem que virar um ministério. Aí eu falei, mas como? Eu não conheço essas pessoas. Aí meu irmão, que estava nos Estados Unidos na época do funeral, ele então também tinha acabado de chegar e, ao chegar no aeroporto, ele passou em casa primeiro para nos visitar, né, antes de ir para a cidade dele, que era em Mato Grosso. Então ele passou 2 dias aqui com a gente. E eu contei isso, né? Tinha acabado de acontecer essa postagem. Aí ele olhou também para mim e falou, Marley, é um ministério. Abra um canal no YouTube e ofereça estudos bíblicos para as pessoas. E foi aí, então, que surgiu o canal Ministério Brenner da Silva Novaes, que é o Ministério BSN. É uma forma que eu encontrei de dar uma certa continuidade do sonho do meu filho, que agora tornou meu, né? Que ele dizia que não queria ir para o céu sozinho, mas com o máximo de pessoas que ele pudesse conquistar. E eu sei que a história que faz parte da nossa história, a história dele, a nossa história, tem alcançado muitas pessoas que só Deus mesmo para explicar. Só Deus, a gente não consegue entender. E eu sei que não era esse o plano de Deus. Eu sei que não precisava meu filho morrer para salvar ninguém. Isso é Jesus Cristo já fez por nós. Amém. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão especialista em transformar tragédias em bênçãos, que Ele não interferiu. Ele sabia que podia contar conosco. Eu sei que o inimigo queria acabar com nós todos. Nossa família inteira poderíamos ter morrido naquele acidente. Foi um acidente realmente terrível. Mas Deus permitiu, não interferiu na vida do meu filho, porque Ele sabia como transformar tudo isso em bênçãos. E é isso que está nos dando esperança.
é levar o evangelho, é levar consolo para as pessoas. Aí, quando a gente está nessa situação, a gente descobre que existem muitas pessoas nas mesmas situações. Muitas mães, muitos pais que perderam seus filhos, que estão sem esperança. Não sabem como se levantar cada dia. Não sabem como olhar para frente e ter sentido na vida. Então, Marley, o que você fala para essas mães que estão passando neste momento, por um momento igual ao seu, ao que você passou há um tempo atrás? Então, todas as vezes que elas me encontram, né, são várias que me encontram nas redes sociais ou através do ministério também, me encontram e mandam mensagem, e eu sempre digo para elas, que a única forma de mantermos forças, de mantermos vontade de viver é ter esperança, mas não é qualquer esperança. A esperança que a gente tem que praticar e desenvolver é a esperança nas promessas que Jesus nos deixou. Ele prometeu que um dia vai voltar e vai ressuscitar todos aqueles que morreram crentes no Senhor. Amém. Todos aqueles que o amaram. E é com essa esperança que a gente vive, é isso que nos fortalece. Sem essa esperança, a gente pode buscar conforto e consolo em qualquer lugar que a gente não vai encontrar. Isso, a esperança, ela não tira a nossa saudade. Ela não tira a nossa dor, a nossa ausência do filho, aquela vontade de querer estar perto. Não tira, mas ela nos dá força. Ela não nos deixa prostrado. Ela nos levanta. A cada dia você levanta com vontade de falar para Jesus, para todo mundo, porque o que você mais quer é apressar a volta de Jesus. Entendeu? É isso que move, é o combustível que te empurra para frente. Então é isso que eu digo para elas, da esperança que temos nas promessas que Jesus nos deixou, que vai voltar, que vai tornar novo tudo de novo. Amém, amém. Marley, muito obrigada, que o Senhor te abençoe muito. Obrigada por essa força, obrigada mesmo. Continue com o seu ministério. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição para você acompanhar também o ministério da Marley, que é do Brenner, do filho dela. É lindo. Vou colocar o Instagram dela, vou colocar o YouTube, o canal do YouTube também. E eu faço convite também para você, se você quer entender um pouco mais sobre a vida após a morte, como está o Brenner agora neste momento, entre em contato com a Marley, entre em contato comigo, para que a gente terá o prazer de contar, de estudar um pouco a Bíblia com você. Marley, muito obrigada, que Deus te abençoe. Isso mesmo, tá? Essa é a nossa missão, falar do amor de Deus para as pessoas, tá bom? Amém. Eu agradeço também o seu convite, tá? Por ter participado aqui com você, e que tudo seja para a honra e glória de Deus. Eu só queria deixar um verso bíblico aqui para quem está sofrendo, passando por essa dor da perda de um filho ou de um ente querido. É um texto bíblico que eu carrego comigo, que está em Lamentações 3, o verso 21, que diz assim: traga à sua memória tudo aquilo que te pode trazer esperança. Então, sem esperança é impossível viver, mas não é qualquer esperança, tá bom? A esperança nas promessas que Jesus deixou na sua palavra. Fiquem com Deus. Amém. E tchau para vocês. Tchau. Amém. Tchau, Bruna.